Ele está sempre por perto, mas nunca de verdade. Ele aparece, mas nunca permanece. Te procura, mas não se entrega. Você sente que há algo ali, mas não entende porque isso nunca evolui. E a dúvida que cresce dentro de você é silenciosa, mas devastadora. Se ele está aqui, por que não se envolve? O que realmente está acontecendo no cérebro de um homem que se aproxima, mas nunca mergulha? Por que ele escolhe essa distância segura, essa zona onde ele vê você, sente você, mas nunca te toca emocionalmente por completo? A resposta não é simples, mas ela começa aqui. Começa com o medo. Medo de ser visto. Medo de ser tocado onde dói. Medo de se perder dentro de um sentimento que ele não sabe controlar. O cérebro masculino, especialmente de homens com histórico emocional complicado, desenvolve defesas emocionais muito mais fortes do que parece. São homens que aprenderam cedo que demonstrar sentimentos era sinônimo de fraqueza, que chorar era motivo de vergonha, que falar de emoções era coisa de gente fraca. Eles cresceram ouvindo que deveriam ser durões, firmes, invulneráveis, e com o tempo se tornaram exatamente isso, emocionalmente blindados. Mas o corpo, o coração e a mente não obedecem tão facilmente quanto parece, porque mesmo um homem fechado sente, mesmo um homem que finge não se importar, se importa. Mesmo um homem que evita o amor, quer amor. Ele só não sabe o que fazer com isso. Então ele se aproxima, mas não se entrega. Ele aparece, mas só até o ponto em que ainda tem controle. Quando percebe que está prestes a mergulhar, recua. Quando sente que você pode entrar na parte mais íntima da alma dele, ele fecha a porta. E é aí que você se confunde, porque ele não vai embora, mas também não fica. Esse comportamento tem nome. É o ciclo do apego evitativo. Ele quer a conexão, mas teme a consequência dela. Ele quer o calor da presença, mas teme a dor da exposição. Ele quer ser amado, mas não sabe como sustentar esse amor sem se sentir vulnerável. Você sente como se estivesse sendo puxada para perto e empurrada para longe ao mesmo tempo. É exaustivo, é cruel, é emocionalmente caótico, e o mais perigoso é que no meio desse vai e vem, você começa a duvidar de si mesma. Será que sou eu o problema? Será que estou esperando demais? Será que se eu tiver mais paciência, ele vai mudar? Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. Não é sua função curar os traumas emocionais de ninguém. Você pode ser um espaço seguro, você pode ser compreensiva, mas você não pode substituir o trabalho que ele precisa fazer com ele mesmo. Homens assim, que permanecem na borda do relacionamento, geralmente estão emocionalmente indisponíveis. Eles criam vínculos superficiais, mas fogem quando a profundidade emocional exige presença real. Eles confundem paixão com perigo e confundem amor com ameaça. Para eles, amar é colocar em risco o próprio ego, e perder o ego é perder tudo. Mas por que então ele não vai embora de vez? Porque você também representa um tipo de refúgio. Sua presença é um alívio silencioso, um lugar onde ele pode se sentir aceito sem precisar se mostrar por completo. Ele sente que você o entende, e em algum nível, ele precisa disso. Mas ele não está pronto para retribuir com a mesma entrega. E aqui começa o dilema mais doloroso. Você sente que existe algo verdadeiro entre vocês. Você sente que ele tem sentimentos, e talvez tenha mesmo, mas sentimentos sem ação é só fantasia. Intenção sem coragem é só conforto emocional. É duro aceitar isso, eu sei. Você vê sinais, momentos, palavras que parecem revelar que ele sente algo mais, e talvez ele sinta, mas sentir não é o bastante. Relacionamentos não se sustentam em intenções não ditas, nem em silêncios carregados de significado. O amor exige coragem, exige entrega, exige vulnerabilidade. E se ele não está disposto a se despir emocionalmente diante de você, então ele não está pronto para amar. Talvez ele deseje você, admire você,
respeite até, mas isso não é amor. É afeto condicionado pela própria limitação emocional. Você merece um amor que não hesita, um amor que chega inteiro, que não se esconde atrás do medo. Você merece alguém que queira estar com você e não apenas alguém que não consegue se afastar. Porque há uma diferença enorme entre não querer perder você e estar disposto a te escolher de verdade. Muitos homens estão tão presos ao próprio labirinto emocional que nem percebem o quanto machucam enquanto tentam se proteger. Eles pensam que estão sendo honestos por não prometerem nada, mas esquecem que a ausência de clareza também é uma escolha. Ficar em cima do muro é um tipo de covardia emocional, e você não pode viver esperando que alguém decida finalmente pular para o seu lado. Você precisa olhar para si mesma agora. Por que você continua se permitindo esse meio termo? Por que você aceita migalhas emocionais quando o que você deseja é um banquete de conexão? Será que, no fundo, você também tem medo? Medo de estar sozinha? Medo de descobrir que ele nunca foi tudo aquilo que você imaginou? Medo de encarar o vazio que fica quando a esperança morre? É difícil largar a esperança. É difícil encarar que talvez você tenha se apaixonado por um potencial, por alguém que só existe nas entrelinhas, nas fantasias, nas promessas silenciosas. Mas a verdade é que amar alguém que não se entrega é como tentar abraçar um fantasma. Você se machuca tentando alcançar o que não pode ser tocado. Você se cansa tentando interpretar silêncios. Você se perde esperando por algo que talvez nunca chegue. E sabe o que é mais cruel? Essa proximidade sem presença te vicia. O cérebro associa cada aparição dele com um reforço emocional. Cada mensagem, cada toque, cada "estou com saudades" alimenta a ilusão de que ele está voltando. Mas ele nunca volta por completo. Ele só retorna o suficiente para manter você ali. Esse é o ciclo. E enquanto você aceitar, ele vai continuar. Você precisa lembrar que amor não é ausência de dor. Amor é presença real, é escolha, é responsabilidade afetiva. Você pode amar alguém profundamente e ainda assim entender que esse amor não é saudável. Você pode sentir falta e, mesmo assim, escolher se afastar. Você pode chorar por alguém e ainda assim seguir em frente. O amor que você merece não hesita, ele não te faz duvidar do seu valor. Ele não some quando você mais precisa, ele não se protege te machucando. Se ele não se envolve, mas permanece por perto, o que ele está dizendo é: eu quero você, mas não o suficiente para enfrentar o que isso exige de mim. E isso dói, mas é libertador entender. Não espere que ele mude. Não aposte no tempo como se ele fosse uma solução mágica. Homens mudam quando decidem, quando encaram os próprios monstros. Não porque você insistiu, não porque você o amou mais forte, mas porque finalmente eles entenderam que amar também é se despir. Então olhe para si agora. Você quer mesmo continuar nesse ciclo? Você quer seguir sendo a âncora de alguém que não tem coragem de ancorar? Ou você quer viver um amor que esteja presente, inteiro, disposto? A resposta está em você. E quando você finalmente escolher a si mesma, vai perceber que o que parecia amor, na verdade, era só carência mal disfarçada. Era só esperança projetada em alguém que não tem estrutura para sustentar tudo o que você tem para oferecer. Você merece reciprocidade, você merece profundidade, você merece paz emocional e, acima de tudo, você merece alguém que não apenas fique por perto, mas que permaneça dentro.